pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Pet Conecta, onde nutrição e ciência caminham juntos. Eu sou a Petiana Lívia e hoje nós vamos discutir um pouco sobre como a epigenética e a nutrição se correlacionam com o câncer. E aí, para isso, nós vamos abordar principalmente qual é a influência dos alimentos na nossa saúde e na nossa genética. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o petiano João Felipe e hoje nós estamos muito felizes, muito animados com a nossa presença. A nossa convidada de hoje é a professora Poliana, ela é especialista em genética e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho como a nutrição pode influenciar tanto na questão do tratamento quanto na questão da prevenção do câncer. Professora Poliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gostaria de agradecer a sua presença e por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Eu gostaria de pedir primeiro para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e quais seriam as suas principais áreas de estudo e pesquisa na genética. Bom dia a todos, bom dia Lívia, bom dia João. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite, a minha participação nesse episódio e gostaria de já aproveitar a oportunidade e parabenizar o PET por esse projeto, que é muito importante para a disseminação dessa interface entre genética e nutrição, bem como outros assuntos que estão relacionados à saúde. Eu sou a professora Poliana, como já fui apresentada, eu sou docente aqui na Universidade Federal de Alfena, sou pesquisadora no Laboratório de Genética Humana e eu trabalho com a linha e com a área de genética toxicológica, também conhecida popularmente como mutagênese. Dentro da minha área de pesquisa, nós trabalhamos investigando possíveis substâncias que estão presentes no meio ambiente, ou seja, que o ser humano tem contato direto e que possam, de certa forma, vir a causar alterações no material genético, né? Essas alterações, elas são importantes porque elas são as principais causas de uma série de doenças multifatoriais, entre elas o câncer, né? E também é uma das principais causas apontadas para o envelhecimento humano. Então, dentro dessa linha da genética toxicológica e da mutagênese, a qual eu trabalho, nós também temos um foco em uma das doenças multifatoriais mais importantes no Brasil e no mundo, que é o câncer. Meu interesse por essa área, ele começou na iniciação científica, há uns 16 anos, 17 atrás, mais ou menos, onde eu fui convidada por uma professora na universidade a participar de um projeto que investigava danos no material genético de pacientes odontológicos, né? Então, na ocasião, a gente avaliava mucosa de pacientes que faziam uso de próteses odontológicas e quais os tipos de alterações genéticas que essas próteses poderiam causar na mucosa de pacientes que já faziam uso crônico, né, há muito tempo. E a partir daí, eu ingressei na área no segundo período da universidade, trabalhei muitos anos nesse projeto, quase 4 anos nesse projeto, e depois parti para uma área um pouco mais relacionada, ainda dentro da mutagênese, mas relacionada à investigação de substâncias bioativas e suas atividades biológicas. Depois fiz mestrado, doutorado em ciências, comecei a ministrar aula na universidade, né, e meu interesse por essa interface da genética com a nutrição ficou mais forte quando eu comecei a ministrar aula na universidade. O primeiro curso o qual eu dei aula foi a nutrição, né? E era numa universidade particular, onde o conteúdo já era genética aplicada à nutrição. Então, a partir daí, né, associando a ótica profissional e também o quanto, por experiência própria, a gente vai percebendo que o alimento influencia na nossa qualidade de vida, eu fui cada vez mais, né, me envolvendo com essa área. Muito bom, Poliana, muito bom saber toda essa trajetória, todos esses anos de experiência que você está tendo. E agradecer novamente, né, por você estar podendo trazer um pouco dessa experiência para a gente, ajudar um pouco o ouvinte, nós mesmos que estamos participando. E antes de aprofundar no tema, eu gostaria de perguntar para você, explicar tanto para os ouvintes quanto para a gente mesmo, o que é epigenética. Muitas vezes o pessoal nunca ouviu falar. Então, primeiro, explicar o que é epigenética e como que ela se relaciona tanto com a alimentação quanto com o desenvolvimento do câncer.
Pois é, o termo epigenética, ele significa epi, acima, né? Então, acima da genética. Nesse sentido, a melhor definição para epigenética pode ser, né? Qualquer modulação na expressão dos genes, de modo que isso não interfira diretamente na sequência do material genético. Ou seja, nesse sentido, a epigenética é muito diferente de mutação. Porque mutação é uma alteração na estrutura do DNA. Os eventos epigenéticos, existem vários eventos epigenéticos, vários mecanismos epigenéticos. Esses mecanismos, eles atuam regulando a expressão dos nossos genes. Então, nesse sentido, você tem um material genético com uma sequência íntegra, na qual esse material genético vai produzir de uma forma indireta uma proteína, e a regulação da síntese dessa proteína é realizada pelos mecanismos epigenéticos. Nesse sentido, né, essa epigenética, ou seja, essa modulação da expressão, do funcionamento dos nossos genes, ela é modulada, então, por fatores ambientais. E é daí que, muitas vezes, vem uma definição incorreta de que epigenética é o fator ambiental. Na verdade, não é o fator ambiental. É um mecanismo que são diversos mecanismos que foram descobertos estarem envolvidos no material genético que tem uma influência do ambiente. Quando a gente fala em ambiente, esse ambiente é um ambiente celular, a nível celular, ou seja, os fatores, né, os fatores inflamatórios, os radicais livres, as substâncias que estão ali presentes no citoplasma e que advêm do ambiente externo, né? Então, nesse sentido, a epigenética ela mostra uma interface muito forte com a nutrição, justamente porque a alimentação é algo inerente do ser humano. Então, é um fator ambiental, né, que está correlacionado diretamente com esses mecanismos de regulação da expressão gênica, né? Então, se a gente puder dar exemplos para ficar mais claros, né, isso significa que uma dieta, um estilo de vida pode, de certa forma, interferir nesses mecanismos epigenéticos e assim modular a forma como o nosso material genético funciona, né? Não mudando a sua estrutura, mas mudar, né, de certa forma, como os nossos genes eles vão expressar as proteínas. E por que a alimentação epigenética está muito correlacionada com o câncer, né? O câncer ele é uma doença multifatorial. Isso significa que é uma doença que, em sua grande maioria, é causada como parte da indução proveniente de fatores ambientais, né? Então, nesse sentido, o câncer é uma doença genética, porque a causa base da doença é uma mutação, né? Mas, mais recentemente, a gente tem descoberto, a ciência tem mostrado que fatores epigenéticos estão diretamente relacionados com a evolução da doença e até mesmo com a prevenção da doença, né? Se a gente for resgatar o porquê que a gente chama de oncologia, né? A oncologia envolve a área que trata o câncer, justamente porque nós temos alguns genes, que são os oncogenes, né? Que são genes que estão alterados durante o processo de desenvolvimento da doença. Então, esses oncogenes mutados, eles vão facilitar a proliferação descontrolada das células. Ao passo que, no mesmo momento, os genes supressores de tumor, eles vão estar com a sua função bloqueada, eles vão perdendo a função. Por que os mecanismos epigenéticos eles são importantes no contexto da oncologia? Porque a gente consegue, através de um estilo de vida, e dentro desse estilo de vida, obviamente, a gente vai incluir a dieta e alimentos, né, e um contexto alimentar de maneira geral, com a capacidade de repente, atuar sobre esses oncogenes, desacelerando esse processo, né,
E também atuar sobre esses supressores de tumor, favorecendo que eles possam proteger, né, o material genético contra esses danos. Então, juntando, né, todas essas, alimentação, epigenética e câncer, a alimentação tem um papel fundamental. Entendi, professora. Muito obrigada por esse esclarecimento, né? Às vezes a gente tem alguns mitos ou algumas ideias um pouco erradas sobre o que é realmente a epigenética, então é muito bom ter esse esclarecimento inicial. E aí, pensando então, começando a nos aprofundar um pouco mais nessa questão da influência desses fatores externos e principalmente da dieta, quando nós falamos sobre a saúde genética, quais seriam algumas práticas alimentares consideradas mais benéficas de uma maneira geral e se existem algumas, né, que podem ser prejudiciais? Dentre essas, quais você destacaria assim, de uma forma mais ampla? De maneira geral, a ciência ela tem tentado estudar e, consequentemente, com esses estudos, mostrar quais são, por exemplo, os alimentos incluídos na dieta, que podem ser incluídos na dieta humana, que tenham capacidade de modular mecanismos epigenéticos específicos. No entanto, até o momento, o que nós concluímos, né, de todos esses estudos? Os resultados dos trabalhos, das pesquisas, vão mostrar que não existe ainda, né, um alimento específico. Na verdade, o que pode modular a nossa epigenética favoravelmente, de maneira segura, até o momento, vai envolver um contexto alimentar, né? E esse contexto alimentar vai envolver a inclusão de uma dieta variada, rica em frutas, verduras, vegetais, muito rica em vitaminas, principalmente do complexo B, porque o complexo B é um excelente modulador epigenético, né? Então, eu diria que as práticas favoráveis é uma dieta balanceada, rica em fitoquímicos e compostos bioativos, porque são essas substâncias presentes nos alimentos que têm essa capacidade de modular os mecanismos epigenéticos. Do ponto de vista negativo, né, as práticas negativas, elas envolvem muito o clássico consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em corantes, conservantes e as gorduras trans, né? Nesse contexto, a gente sabe, por exemplo, que esses alimentos, eles estão associados com alguns tipos de câncer, né? E esses alimentos estão associados com alguns tipos de câncer no contexto de uma dieta pobre em fibra, rica em gordura saturada, corantes, conservantes, né? Ou seja, dentro de um contexto alimentar inadequado. Muito bom. Isso vai até de encontro com a próxima pergunta que eu ia fazer, que é quando eu falo de uma dieta equilibrada, seria as escolhas alimentares que uma pessoa pode fazer, então as escolhas alimentares de priorizar alimentos in natura, priorizar alimentos minimamente processados, eles podem então ajudar na prevenção do câncer, dos problemas futuros que podem ocasionar. Isso baseado na ciência, o que ela fala? Com toda certeza. Então, a escolha, né, de uma dieta equilibrada, com a inclusão desses fitoquímicos, você pode retardar uma série de doenças multifatoriais, não só o câncer, né, e também bloquear os efeitos do envelhecimento. Então, nesse sentido, a gente fala muito em exclusão de alimentos da dieta, né? Mas mais importante do que excluir é incluir, né? Incluir alimentos que sejam ricos em substâncias, ou seja, nutricionalmente densos, né? Ricos em vitaminas, complexo B, como eu já comentei, extremamente importante, ricos em antioxidantes, né? Os antioxidantes, eles têm capacidade de bloquear ou competir, né, para a captura das espécies reativas de oxigênio que são gerados como efeito do próprio metabolismo celular, né? E a gente precisa se lembrar que os antioxidantes, eles têm capacidade de interagir direto com o material genético.
Então, nesse sentido, uma alimentação rica em antioxidantes vai, de certa forma, proteger o DNA, né? E não só proteger o DNA a nível de estresse oxidativo, mas também reduzir os processos inflamatórios, né? Inflamatórios crônicos que a cada vez mais vai crescendo na população associada ao estilo de vida. Muito interessante. A gente pensando então nessa questão da prevenção, né? A gente sabe então da importância da alimentação, da prevenção no desenvolvimento do câncer, não só do câncer, como de diversas outras doenças. E eu queria então entender um pouco mais também sobre o papel da alimentação nessa questão epigenética em relação ao tratamento para o câncer. Como esse conhecimento sobre epigenética ou como a alimentação, de uma maneira geral, pode contribuir para o paciente que já está passando pelo processo de tratamento? O que os dados, né, a ciência mostra? Que é importante um acompanhamento nutricional ou um estilo de vida, né, mais saudável para esse paciente oncológico, justamente porque é uma fase onde o tratamento, ele debilita o paciente, então ele vai causar uma série de efeitos colaterais, né? E dentro desses efeitos colaterais provenientes do tratamento oncológico, é muito comum a imunossupressão. Então, o paciente vai apresentar sintomas, né, de deficiência imunológica. E a alimentação nesse contexto, no contexto epigenético, é muito importante para você modular esses genes, né, que estão envolvidos com a defesa imunológica. Então, é importante, às vezes a gente ouve, né, o paciente ficar com dúvida ou com receio de repente, ou ficar desanimado depois que ele, né, descobre a doença ou está em tratamento, ficar um pouco desanimado, no sentido assim, será que se eu melhorar meu estilo de vida agora, nessa altura, né, do campeonato, será que isso vai me favorecer? Vai. Então, nunca é tarde, né? E é extremamente importante que o paciente oncológico tenha uma boa dieta, né? Porque isso vai ajudá-lo a passar pelo tratamento de uma maneira mais leve, né? Tanto do ponto de vista físico, com menores efeitos colaterais, quanto do ponto de vista psicológico mesmo, de saúde, de bem-estar, né? Um contexto alimentar associado a uma atividade física tem essa importância, né? Então, além da alimentação, quando a gente fala em estilo de vida, isso é uma somatória de uma série de hábitos, né? Que envolve não só uma boa dieta, adequada para o indivíduo em cada uma das etapas, né? Mas também associado a essa atividade física. O que é importante a gente ressaltar, né? É extremamente necessário que o paciente oncológico tenha uma orientação durante o tratamento. A gente sabe que alguns alimentos, alguns estilos de dietas, eles devem ser evitados durante o tratamento, exatamente porque eles têm causas ou impactos diretos na resposta. E eu acho que vale uma pergunta de você falou que algumas estratégias não são tão adequadas durante o tratamento. Você poderia dar um exemplo de alguma muito recorrente? Sim, por exemplo, né, a gente fala muito sobre o consumo de antioxidantes, né, para melhorar os efeitos, para melhorar realmente essa resposta ao estresse oxidativo. O que é importante? É importante ter um acompanhamento nutricional, porque a gente precisa pensar o seguinte: qual que é a função do tratamento oncológico? A função do tratamento oncológico é, de fato, matar as células tumorais, né? Uma das formas pelas quais os fármacos atuam é justamente causando lesões e oxidando o material genético. Então, baseado neste contexto, né, exatamente ali durante o tratamento, junto, no mesmo dia, pode não ser recomendado que esse indivíduo consuma, por exemplo, uma carga muito grande de substâncias antioxidantes. Que isso, né? Embora a gente saiba que a literatura mostra que essa quantidade de alimentos tem que ser de uma maneira, tem que ser um consumo muito alto, que às vezes o indivíduo não vai mesmo conseguir consumir, mas neste momento esses antioxidantes eles podem prejudicar
o tratamento, né? Mas isso não significa que logo no pós-quimioterapia, essa dieta não necessite ser um pouco mais rica nesses antioxidantes, justamente para ajudar o paciente a amenizar os efeitos adversos do tratamento, né? E eliminar, de certa forma, as espécies reativas de oxigênio que foram geradas por conta desse episódio, né? Então, é necessário que se tenha um acompanhamento, porque esse contexto vai variar de acordo com o tipo de tumor, né? Vai variar com o ciclo de quimioterapia. Então, existe sim algumas restrições que são específicas de cada fase do tratamento, e por isso que é extremamente importante um acompanhamento multiprofissional. Nós podemos considerar, então, que essa atuação do profissional, do nutricionista no tratamento e esse conhecimento podem auxiliar, talvez, a minimizar os efeitos da quimioterapia? Sim, os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais. Não é uma intenção, né, que o estilo de vida ou que a dieta minimize os efeitos do tratamento, né? Isso precisa ficar claro, porque o paciente necessita do tratamento, né, que na maior parte das vezes ele é quimioterapêutico, associado à radioterapia ou cirurgia, que seja, né? Mas é importante que esse acompanhamento vise justamente melhorar as respostas em relação ao tratamento, reduzir os efeitos colaterais, mas principalmente fazer com que o paciente tenha mais saúde no contexto geral, né, e possa responder muito bem do ponto de vista de saúde física e mental durante essa fase de tratamento oncológico. Então a gente vê que durante todo o programa a gente está falando meio que uma linha, né? A pessoa tem a prevenção, a gente falou agora sobre o tratamento, e agora eu queria voltar um pouco mais para o pós, para a fase de recuperação do paciente. Então, depois que ele fez todo o tratamento, e também numa prevenção de uma possível volta, né, que pode ocorrer, eu gostaria de saber quais são os principais cuidados, tanto epigenéticos quanto nutricionais, para essas pessoas que estão na fase de recuperação. Então, a gente vê que a alimentação sempre está presente para ajudar, né? É uma rede, nada faz sozinho. Então, agora nessa fase de tratamento, se teria, na fase de recuperação, né, se teria algo voltado também, pontos importantes a serem considerados, tanto na questão epigenética quanto nutricionais. Na verdade, o estilo e o hábito alimentar, né, ele não muda. Então, os cuidados depois do tratamento, eles são os mesmos indicados para prevenção. Então, no entanto, é extremamente importante, né, que ocorra conscientização para melhora do perfil alimentar, do estilo de vida de maneira geral, né? Porque esse paciente, ele já passou por um tratamento, já teve um tumor, e as mudanças no estilo de vida podem retardar ou evitar, por exemplo, uma recidiva, né? E caso isso aconteça, esse indivíduo tem condições melhores de saúde para passar por esse processo. Então, os cuidados no pós, eles são os mesmos para a prevenção. Então, uma dieta é muito rica em fitoquímicos, em compostos bioativos, né? Evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, né? Consumir aquilo que a gente chama de comida de verdade, né? Porque dentro dessa alimentação, nós temos essas substâncias que são capazes de nos ajudar a ter um pouco mais de saúde, né, e evitar outras doenças. E pensando nesse ponto de vista na comparação, por exemplo, entre o processo de prevenção e o pós-tratamento, né, para evitar uma recidiva, você diria que o paciente que já teve câncer, já passou pelo tratamento, teria que ter uma preocupação ainda maior em relação às pessoas que nunca tiveram, né, a doença, e de qualquer forma precisam se prevenir contra ela? Com certeza. Então, para esse indivíduo que já desenvolveu a doença, ele agora faz parte de um grupo de risco, né? Então, já se sabe que pelo desenvolvimento da doença ele já tem uma suscetibilidade maior, né?
No entanto, é sempre importante a gente salientar que a epigenética vem mostrar justamente isso. A gente não está mais sobre o único poder da genética. Ou seja, existe sim uma suscetibilidade, existe um DNA que ele é herdado, passado de gerações para gerações, mas no contexto da oncologia, o fator ambiental ele torna-se muito importante. E a gente vê isso no decorrer do tempo, né? Então, o estilo de vida vem mudando muito, né? A forma com a qual as pessoas se alimentam ou se locomovem, né? O estresse do dia a dia, esses fatores eles vêm mudando e essa mudança tem provocado um aumento de incidência da doença numa era onde a gente tem diagnóstico precoce para alguns tipos de tumores, né? Onde a gente tem tratamentos cada vez mais efetivos, mas, no entanto, isso ainda não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque o fator ambiental, ele tem bastante importância, né? Então, é importante que os indivíduos pensem na prevenção, mas aqueles que já passaram por um processo de doença, que se preocupem tanto quanto, né? Talvez até mais do que quem ainda não teve, tá? Infelizmente, a gente pode considerar que o avanço está meio desproporcional, né? Mesmo que a ciência avance no tratamento e no diagnóstico precoce, infelizmente, os fatores agressores também avançam em uma velocidade. Exatamente. E aí os índices da doença, eles não caem, né? Eles aumentam porque a diversidade de exposição ambiental que temos tem aumentado consideravelmente. Ainda mais que a gente vê o avanço da tecnologia, a gente fala, também tem o avanço da comodidade, né? Porque igual aplicativo de delivery, o pessoal faz pedido e a grande parte do que tá lá dentro, o conteúdo que são alimentos ultraprocessados e a facilidade também de consumir eles é muito rápida, é muito mais fácil uma pessoa ficar em casa, pedir, do que ir na feira de manhã ou ir no mercado e fazer escolhas de frutas e tudo mais. Professora, e pensando agora, a gente falou bastante sobre a questão alimentar, que é o foco mesmo da nossa conversa hoje, mas eu queria, pensando em outros hábitos, né, e outros fatores que influenciam no desenvolvimento da doença, se você tivesse que escolher um único cuidado ou um hábito essencial para a saúde genética, né, para a prevenção, por exemplo, do desenvolvimento do câncer, qual você escolheria? Olha, é difícil escolher um, né? Porque a questão das doenças multifatoriais, elas são baseadas num contexto mesmo. Então, são aqueles pilares que a gente já sabe, né? Uma boa alimentação, sedentarismo, um sono de qualidade é extremamente importante, a redução do estresse, né? Mas se eu tivesse que apontar eu apontaria a necessidade de inclusão dessa variação de substâncias, de alimentos ricos em compostos bioativos na dieta, né? Como eu já mencionei anteriormente, a gente às vezes fala muito em excluir, né? É claro que com o estilo de vida né, recente, a gente está se alimentando cada vez mais de coisas industrializadas, né? É uma relação difícil, porque isso faz parte da industrialização e do processo de globalização, mas a gente precisa parar para refletir, não só nesse contexto de retirar, mas no contexto de incluir, né? Porque você incluindo alimentos que sejam ricos nesses nutrientes, perde-se o espaço para se alimentar com algo que não é necessariamente rico em nutrientes, né? E automaticamente você vai desenvolvendo saúde num contexto geral e pouco a pouco isso vai melhorando outros hábitos. Então, se eu tivesse que apontar um, seria a necessidade das pessoas terem um cardápio mais variado, mais colorido, rico em vitaminas, minerais e nesses bioativos de maneira geral. Interessante, isso mostra a importância, né, da nutrição como realmente um dos principais fatores para a prevenção. E pensando nesse sentido da inclusão, né, ou do consumo mais elevado de alimentos antioxidantes ou de fitoquímicos, por exemplo, você diria que a alimentação por si só
consegue ser suficiente para essa prevenção, considerando, né, a maior exposição a fatores externos que, né, levam ao desenvolvimento da doença? Ou você acha ou você diria que tem uma certa importância o desenvolvimento de medicamentos, e não só medicamentos, mas mais suplementos, digamos assim, fontes desses fitoquímicos? Porque a gente sabe que os alimentos, por mais que muitos sejam fontes de compostos antioxidantes, por exemplo, em uma quantidade bem pequena. Então, nesse sentido, os suplementos são importantes, são essenciais, ou talvez não sejam necessários havendo uma alimentação saudável o suficiente? Olha, é importante a gente deixar claro que a alimentação por si só, ela não é capaz, né, de impedir o indivíduo que ele desenvolva doenças multifatoriais, especialmente o câncer, né? Então é importante ficar claro que é uma doença multifatorial. Então é uma somatória de múltiplos fatores, né? Isso inclui a dieta, isso inclui o contato direto com substâncias químicas do meio ambiente, né? A exposição aumenta cada vez mais com a diversidade, né, de formas que a gente tem na indústria e de métodos, processos. Então, nesse sentido, a alimentação por si só, ela não é capaz de impedir. Mas eu diria que ela é um dos principais pilares, né? Tendo uma dieta equilibrada, mesmo que você tenha uma suscetibilidade genética para desenvolver uma doença como, por exemplo, câncer, com toda certeza esse processo vai ser muito mais fácil, né? Mais fácil de ser tratado. Automaticamente quem tem uma dieta melhor já tem um contato maior com profissionais da saúde, então muito provavelmente já diagnostica uma doença mais precocemente. Então tem todo um contexto que está associado. A gente fala muito nessa questão dos suplementos, né? Uma das vertentes da epigenética e a necessidade da ciência de mostrar quais são os alimentos ou quais são os fitoquímicos que têm capacidade de modular esses mecanismos é justamente para tentar desenvolver, né, alguma estratégia que possa vir ajudar aqueles indivíduos que, por exemplo, têm dificuldade com a inclusão daquele determinado micronutriente na dieta. No entanto, eu diria que o suplemento ele não é essencial, né? Desde que o indivíduo tenha um contexto de uma boa alimentação, tudo que a gente precisa, né, para ter essa proteção está nos alimentos, né, em quantidades, inclusive, suficientes. E os alimentos, eles são muito mais vantajosos do que os suplementos, né, porque os suplementos, normalmente, eles são aquelas substâncias isoladas, ou combinadas pouco a pouco, né, ou na forma de multisubstâncias. E nos alimentos, você tem isso de uma maneira muito mais natural, combinado entre si, o que é importante, né? Então, aquela questão de pensar, se eu tenho ferro, o ferro precisa estar associado, de repente, à vitamina C para melhorar a absorção. Então, isso no contexto da dieta é muito mais efetivo, quando bem acompanhado, do que necessariamente no suplemento. Então, eu diria que não é extremamente necessário, mas eu creio que é uma estratégia válida para aqueles indivíduos que não conseguem obter de outra forma. Mas dentro do contexto de uma alimentação, essa presença desses bioativos, tanto em quantidade quanto em combinação, né, com outros nutrientes, é muito válida. Se a gente for analisar, por exemplo, né, o que os trabalhos mostram em relação a bioativos isolados, a gente vai ver, por exemplo, né, vamos dar um exemplo mais prático, que a curcumina, o resveratrol, que são famosos antioxidantes e anti-inflamatórios, que todo mundo, né, ouve falar, e muitos até já consomem em forma de suplementos, a quantidade, sim, que a gente precisa, na verdade, que a literatura mostra, né, não que a gente precisa, mas a quantidade que a literatura mostra, ela é alta. Mas ela é alta por quê? Porque ela está avaliando aquele bioativo de maneira isolada, né?
Então, num contexto de dieta, onde você tenha junto ali outros antioxidantes e outros anti-inflamatórios, você não necessariamente precisa de quantidades muito elevadas, né? Então, acaba que a dieta em si, o alimento na sua íntegra, ele é muito interessante. Perfeito, podemos considerar o suplemento, então, um facilitador, caso haja necessidade, mas não essencial. Agora, mudando um pouquinho essa rota de conversa, eu queria saber, baseado na atualidade, que a gente tem desenvolvimento de tecnologias, tanto para diagnóstico, tratamento, eu queria saber se teve alguma descoberta recentemente, que tanto na questão de genética quanto nutricional, que você achou muito válida, que você se surpreendeu. Os estudos nessa interface, né, da nutrição e da oncologia, eles são muito recentes. Tanto é que a nutrigenética, a nutrigenômica aplicada à oncologia é uma ciência muito nova, né? Mas quando a gente pensa em descoberta que tenha causado impacto, né, assim, dentro dessa interface da epigenética nutricional, eu acho que a própria epigenética, ela é uma grande descoberta, né? O fato de você conseguir explicar ou correlacionar o ambiente com a modulação dos genes, coloca a responsabilidade, né, tira a responsabilidade total do DNA e passa essa responsabilidade para o indivíduo como pessoa, né? Ou seja, eu posso fazer alguma coisa para melhorar a minha qualidade de vida no contexto da doença. Mas se a gente for pensar numa descoberta assim para pontuar alguma coisa, eu acho que, embora ainda sendo estudado essa característica em humanos, a gente já tem visto em muitos modelos animais, os estudos começam a mostrar isso, né, em nós, né, nos seres humanos, é a questão da epigenética ser uma herança transgeracional, né? Então, o que vem a ser isso? O fato de que, necessariamente, essa modulação da expressão gênica, ela pode ser passada para as próximas gerações, né? E isso traz para nós uma preocupação muito grande, por exemplo, em relação à nutrição da gestante, né? Por quê? Porque aquele ambiente ali pode causar, de certa forma, uma marca epigenética no bebê, né, no feto, e que vai junto, né, com toda a modulação epigenética que ele vai sofrer também durante a vida, pode ser passado para as próximas gerações. Então, ao mesmo tempo que esse é um mecanismo de herança, ele também é um mecanismo que a qualquer momento ele pode ser bloqueado por uma mudança no estilo de vida. E já tem trabalhos muito recentes, né, de pesquisadores tentando bloquear alguns mecanismos epigenéticos para resolver o problema de algumas doenças, né? Então, eu diria que essa questão da transgeracionalidade dos eventos epigenéticos, talvez possa ser o evento assim mais a descoberta, né, mais curiosa desses últimos tempos e que traz uma ferramenta, né, de uma maneira indireta, que pode ser utilizada, por exemplo, para desenvolvimento até mesmo de novas terapias. A gente pode considerar, então, que provavelmente teremos um aumento bem significativo na número, quantidade de tipos de estudos relacionados à influência, não só da alimentação, né, como de vários fatores na alteração dessa herança genética. Com certeza, cada vez mais, né? E na verdade, esses estudos, eles demoram um pouco, porque é uma investigação a nível de gerações, né? Então, como é um conceito recente, é uma área da genética que está se desenvolvendo cada vez mais, pode ser que a gente demore um pouco mais para mostrar, né, se de fato essa transgeracionalidade acontece em humanos, mas a gente tem evidências já bastante concretas, né, desses mecanismos no DNA humano. Muito interessante. Para a gente finalizar, então, professor, eu queria saber se você teria uma dica mais prática, né, de estilo de vida, por exemplo, ou de comportamento,
que você poderia dar para uma pessoa que queira adotar novos hábitos que beneficiem a saúde dos genes de uma maneira geral e ajudem a manter um estilo de vida mais saudável, pensando nessa prevenção de doenças e do câncer? A gente falou bastante no contexto da alimentação, né, de uma boa dieta, mas essa dieta precisa estar associada a uma atividade física, né? Então, a gente tem visto cada vez mais o ser humano se movimentando menos, se movimentando pouco, né? Eu diria que se a gente fosse pensar numa dica, né, talvez que a gente pudesse começar se movimentando mais, né? Por que se movimentando mais e não se alimentando melhor primeiro? Por experiência própria, né, eu até posso dizer que quando a gente se movimenta mais, faz uma atividade física, isso libera uma série de substâncias no nosso organismo que são substâncias que também modulam a nossa epigenética. E nesse sentido, o fato de você exercitar-se mais, naturalmente você já tem um bem-estar e já te induz a procurar um estilo alimentar melhor, né? Então, talvez seja um caminho mais fácil, né? Se você tem dificuldades, se a gente está lidando com um indivíduo que tem dificuldade de incluir determinadas substâncias, né, determinados alimentos na dieta, um dos caminhos seria esse indivíduo se movimentar mais, fazer uma atividade física. Isso vai ajudá-lo no contexto de bem-estar, de autoestima, né? E até em pensar assim, nossa, às vezes é tão difícil fazer um exercício físico, então vou pensar 2 vezes, né, na hora de fazer uma escolha alimentar. Então, assim, eu diria que pode ser um caminho para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de mudança de hábito. E inclua um hábito a cada vez, né? Eu acho que o grande erro que a gente tem é ouvir informações e tentar fazer todas as mudanças de uma única vez. Isso não vai funcionar, né? A gente precisa de tempo, então eu sugiro sempre que pequenos hábitos sejam incluídos dia a dia. Então, com o passar do tempo, você vai tendo tempo para poder observar os resultados dessas mudanças no estilo de vida, e isso vai animando, né, te trazendo um certo ânimo. E aí você vai ficando cada vez melhor. Então é muito difícil alguém que está acostumado com uma dieta, né, muito industrializada, a vida toda, e de hoje para amanhã agora eu vou comer só fruta, verdura e legume. Né? Então inclua primeiro, depois vai retirando o que não deve, né? Se movimente mais. Ah, mas eu não consigo ir 3 vezes por semana. Que vá uma vez 10 minutos. Né? Na próxima semana, 15 minutos. E você vai se policiando e se organizando para ir melhorando aos poucos. Muito bom, Poliana. E durante a nossa conversa, eu pensei em uma pergunta aqui, que, como você disse um momento, que as pessoas que têm esse hábito de vida mais saudável, elas, teoricamente, são mais perto de profissionais da área da saúde. Um acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, entre outros acompanhamentos. E agora uma visão mais humanizada, uma visão mais pessoal. Tem muitas pessoas que têm medo, às vezes, de ir no médico, têm medo de passar por um nutricionista e sofrer algum tipo de preconceito, alguma coisa desse gênero. Pessoas que evitam ir para os profissionais da saúde por medo da julgação. Então, a gente fala aqui do tratamento oncológico, que é bem sensível, né? Então, uma pessoa que tem câncer, às vezes, ela está com algum sintoma, alguma coisa, mas ela tem medo de ir no médico e ver o diagnóstico. Então, nessa visão mais humanizada sua, você acha que conselho você daria para essa pessoa, né? Que normalmente ela tenta fugir desses profissionais da saúde? Eu acho que o diagnóstico ele é extremamente importante, né? Uma vez eu ouvi uma frase, a gente sempre ouve aquela questão assim, não vou ao médico porque quem procura acha, né? Mas eu ouvi uma frase de um profissional médico e que eu achei assim fantástico. Quem procura acha e trata. Né? Eu acho que essa é a questão. Então, se a gente tem, se o indivíduo ele tem disponibilidade de acesso, né? Ou mesmo que não tenha uma disponibilidade de fácil acesso, que se organize, né,
para que você possa ter consultas periódicas uma vez ao ano, né? Não precisa mais do que isso. Claro que grupos de risco pessoas de grupo de risco precisam ser melhor monitoradas, né, com mais frequência. Mas é muito importante a gente ter esse acesso, porque o diagnóstico precoce, ele trata de maneira muito mais fácil, né? Então, com o diagnóstico precoce, o tratamento ele é menos invasivo, ele é mais efetivo, né? Então, todo o acompanhamento multiprofissional ali, né, a depender do tipo de tumor que o indivíduo, né, descobre, ele é mais fácil, quanto mais cedo, né? E é uma pena que nós não temos diagnóstico precoce ainda para todos os tipos de tumores. Então, é claro que tem alguns tipos tumorais que quando a gente consegue descobrir, né, pelo acesso atual ou pelas técnicas que a gente tem até o momento, a doença já está no estágio avançado, né? Mas com o desenvolvimento da tecnologia, isso tende a ficar cada vez mais fácil, né? Então, eu diria que é extremamente importante as pessoas se conscientizarem da importância de consultar um profissional adequado, né? E pensar que, de repente, a consulta com um profissional da nutrição ou um exercício físico, isso não é um custo, é um investimento em saúde, né? E que cada vez mais a gente precisa, por conta das mudanças, né, que estão acontecendo relacionadas ao estilo de vida, que é inerente ao processo de globalização, né? Não adianta a gente querer viver em 2014 com um estilo de vida de 1950. Não funciona, né? Mas dentro do contexto atual, a gente precisa procurar uma melhora, né? Então, o acompanhamento é sempre muito importante. Perfeito, eu gostei muito da sua fala da importância de enxergarmos, né, ou mostrarmos como profissionais de saúde para os nossos pacientes que cuidar da saúde é realmente um investimento e é muito mais fácil se acontecer como um investimento do que como um custo posteriormente. Bom, nós vamos ficar por aqui então. Foi um assunto muito interessante e que eu tenho certeza que, assim como agregou para a gente aqui, vai agregar para muitas outras pessoas que estão nos ouvindo. A gente queria agradecer, né? Eu acho que em nome do PET Nutrição, a gente queria agradecer bastante a sua presença, por conseguir contribuir com um pouquinho desse grande conhecimento que você tem, né, para a gente. E, de certa forma, se algum ouvinte ou algum participante que esteja ouvindo, que tenha algum parente ou que esteja passando por esse momento, que tenha um conforto, né? De ter explicado um pouquinho, de ter entendido como funciona e poder gerar esse conforto para a pessoa. Então, eu queria agradecer muito, de novo, pela presença e por contribuir com a gente. Quem sabe em próximos projetos estará presente com a gente novamente. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada. Gostaria de convidar também todos os ouvintes a seguirem o Pet Nutrição nas redes sociais, @PetNutriUnifal no Instagram, e os nossos episódios são postados aqui no Spotify e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.